noite, bem-vindos mais uma vez ao nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Hoje com o nosso doutor, Rui Cabeção, ex-jogador de futebol, grande colega, advogado hoje, jurista, para contar muito caso, muita resenha boa aqui para nós. Tríplice coroa, outro dia eu vi foto lá no Instagram dele, só vê gente bacana, ele, Gomes, Thiago Gosling, David, Augusto Recife, só turma boa. Então acho que nós vamos ter resenha demais para contar aqui, né, Rui? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, eu não sei se eu falo Sérgio, se eu falo presidente, se eu falo colega, Serginho, se eu falo Sérgio, doutor, colega, o que você quiser. Mas eu agradeço o convite, a gente, né, além de se admirar, torcer pro mesmo time, ter trabalhado na mesma instituição, a gente tem amigos em comum. E na hora que eu recebi o seu WhatsApp, que eu tô meio arredio, sabe, com o pessoal da comunicação, não por raiva, por nada, é porque justamente hoje numa outra posição, a gente sabe que o nosso mundo jurídico às vezes é um pouco mais sensível do que o mundo do futebol, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Mas nós vamos falar de direito também depois um pouquinho, que eu também me apaixono direito desportivo e eu vejo lá como que você está engajado nisso, mas para chegar até lá, né, vamos falar um pouco do começo. Eu falo que se confunde um pouco essa história de tudo que a gente fala, porque recentemente, por exemplo, aqui no programa, tivemos com o nosso Marcos Salum, presidente da SAF do América, que tem uma história maravilhosa dentro do América, e ele retratava lá de trás todos os times que ele pegou, os jogadores, e a gente falou seu nome, falando de todo mundo que o América revelou, vários jogadores, e que ali vinham, né, aquele primeiro caminho, Cruzeiro ou Atlético, e dali vários como você, ainda bem que despontaram, né? Como que você começa com isso? Sonho de jogar bola desde o começo, que eu tenho um menino de 8 anos, Rui, que eu falo com todo mundo, ele respira futebol, ele fala só de futebol, ele quer sair para almoçar de meião, de roupa de futebol, e hoje com a internet, né, que não tinha na época de você imagina, o dia inteiro consumindo aquilo em YouTube, nos negócios todos, né? como nos meios sociais. Como que foi que isso chegou para você? Vontade, futsal, e foi desenvolvendo? É uma época bem diferente de hoje, né? Hoje as crianças, elas são bombardeadas, né, a todo momento. E a internet fez tudo se tornar muito fácil, né? Todo mundo só posta a parte legal. Eu comecei com 5 anos de idade, no futsal, aqui no bairro Santa Efigênia, ali no clube chamado Palmeiras, na rua Grão-Pará. E na verdade o meu pai e minha mãe, eles trabalhavam, né, de manhã e de tarde e não tinha onde muito que me deixar. Então compraram ali uma cotazinha do Palmeiras e me colocaram lá para fazer uma Palmeiras atividade. Tinha bocha também, não tinha igual o Cruzeiro, eu lembro do Palmeiras. Já tive lá no Palmeiras, já tive lá. Meu pai mesmo jogou bocha há muito tempo. Existe o clube ainda? Ainda existe o clube, eu fiquei como diretor lá durante 8 anos. Olha que legal. Então eu cheguei no Palmeiras em 1983, 85, e lá eu comecei a dar os meus primeiros passos do futebol. E é aquela história, né, Sérgio? Hoje em dia, as pessoas, eu acho que às vezes fazem o caminho inverso, né? Às vezes de uma forma muito forçada, na verdade não. O jogador de futebol, ele normalmente ele é convidado, ele é chamado, ele, hoje no nosso termo, né, às vezes muito aliciado, né? Mas cada vez mais jovem, cada né? vez mais jovem. Na minha época, não. Comecei a aparecer no Palmeiras, foi quando o meu pai e minha mãe começaram a perceber que eu tinha uma veiazinha para me tornar um jogador de futebol profissional, que eu já com 8 anos de idade, o colégio promove, tinha o futsal, eles me ofereceram uma bolsa de estudo até a 8ª série só para poder jogar futebol. Na época ainda, o papai e mamãe, como trabalhavam os dois, eu estava numa outra escola, eles tinham ainda uma condição para poder tentar me manter, nós não aceitamos, mas eu fui para o Promove. Uhum. No Promove, a gente já foi campeão fraldinha em 1986, e dali, poucas gente sabe, mas o primeiro convite que eu tive futebol de campo foi do nosso maior arquirrival, do Atlético Mineiro. Eu tive no Galo, mas tomei bomba na escola. Meu pai era engenheiro civil e mecânico e ele sempre ele sabia, né? Meu pai sempre à frente do tempo. Ele sabia que ser jogador de futebol era difícil, então ele não abria mão dos estudos. Eu fiquei 1 ano sem jogar futebol, estudando e fiz a prova pro Cefet, escola técnica. Uhum. Passei para mecânica. Aí que eu falo que eu quase terminei o casamento do meu pai e da minha mãe, porque eu voltei a jogar futebol escondido na várzea, sábado e domingo, Jonas Veiga, Tupinambás, aqui pela comunidade, quando o senhor Ronaldo Malad era diretor do América na época do Marcos Salum. Começou a chegar próximo de mim, deixa o Rui tentar a vida como jogador de futebol. E qual idade isso já? Isso aí eu tava com 15 para 16. Já tinha largado o futsal? Já tinha lá. Não, no futsal aí eu voltei novamente, o pessoal do Minas também me chamou. Então eu jogava no Minas, várzea final de semana. Foi quando o Marcos Salum
junto com o Ronaldo, eles criaram o time B do América, que era o 7 de setembro. Uhum. Então eles me deram um ano para tentar convencer o meu pai e eu só jogava no 7 de setembro. Eu treinava futsal e no final de semana eu jogava. Foi quando a gente fez um campeonato mineiro muito bom. Nós perdemos um jogo pro América, que era o time A, e empatamos o outro. Aí no outro ano, o Marcos Salum, junto com o Ronaldo, falaram, ó, Rui, você vai ter que decidir. Ou futebol, nós acreditamos em você, ou conversa com seu pai para a gente tentar transferir o curso para a noite. Depois eu mando até no seu WhatsApp para você poder ver. O América encaminhou uma carta para o Cefet pedindo para que eu alterasse o meu curso para a noite. Não teve como. Foi quando o Ronaldo Malar, junto com o seu Mosquito, foram lá em casa. Fizemos uma reunião, meu pai, minha mãe e os dois diretores do América. Para convencê-los de fazer lá a escola. Convenceu o meu pai. O meu pai era o mais complicado. Aí minha mãe, eu brinco até hoje que eu quase acabei com o casamento nesse dia. Mamãe tem 1,50 m, pequenininha. São as mais bravas. São perigosas, né? E o papai 1,85 m, o papai falando grosso, ele tinha uma voz muito, muito firme, né? Aí não deixava nem o pessoal do América falar direito. Foi quando mamãe foi, pum, bateu na mesa. Eu virei e falei, nossa, agora azedou. Aí mamãe virou e falou assim, não, Paulinho, deixa o menino tentar, dá um período para ele. Aí meu pai virou e combinou comigo meu primeiro contrato verbal, né? Virou e falou assim, meu filho, você tem até 20 anos para você assinar seu primeiro contrato profissional, senão você esquece. E as coisas foram girando, girando. O América é um clube formador, né? Sempre dando oportunidade. Eu participei daquele grupo que foi campeão da Taça São Paulo. E dali para frente, com a categoria de base do América, eu fui campeão mineiro, campeão da Taça Belo Horizonte. E dessa turma de futsal aí, quem que virou jogador depois aí, ou junto ou contra aí, mas que já era do meio com você? Aqui em Belo Horizonte, os que chegaram é o Thiago Goslin, né? O Thiago, nosso amigo, e o próprio Tuxo. O Thiago era Barroca, né? Foi do Barroquinha. Isso. E o Tuxo também? O Tuxo foi do Recreativo, também jogou no Promove, só que eles são mais novos do que eu. E aí deu certo, aí eu fui seguindo e consegui assinar meu contrato com 20 anos. Então você foi no limite do que o seu Paulo falou, te deu direitinho. De desafio. Direitinho. Deu certo. Deu certo. Aí depois foi aquela história, né, bacana, foram 10 anos disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas você profissionaliza em 98? Em 98 para 99, isso. E aí em 99 já veio o primeiro desafio, que é uma final de Campeonato Mineiro, um excelente time, aliás, eu estava revendo outro dia, o time de 99, você, Gilberto Silva, Denis, Wellington Paulo, todo mundo Irênio, Rinaldo. E só moleque, né? Somália, isso. E todos novinhos, né? Todos novos. O mais novo daquele time era eu, que tinha acabado de subir. E eu tive como apoio ali, por exemplo, que a gente fala da importância dos jogadores experientes. Você citou 2 aí que são meus amigos até hoje, né? A gente tem um futevôlei mais tradicional de Belo Horizonte aí, eu, Nelinho, Mancini, o Wellington Paulo, Sandro e o William Capita, que jogou. Então, o Denis e o Wellington Paulo, junto com o Milagres principalmente, foram os que me colocaram assim debaixo do braço. E apesar de eu ter uma cabeça gigantesca como essa, a gente, menino novo, aparecendo na televisão, passa a ganhar um pouco melhor. Foram eles que me deram o norte na minha carreira. E já de cara, o Atlético Mineiro, eu falo que... Você jogava de segundo volante, eu jogava de segundo volante, perfeito. E eu participei de uma época do futebol que a gente tinha craques para todos os lados, né? Por exemplo, o time do Atlético Mineiro que a gente disputou a final era o melhor ataque do Brasil, Marques e Guilherme. Robert no meio campo. E foi um ano que eles perderam para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Perfeito. O time jogou muito. E do outro lado, da Lagoa, a gente tinha um Cruzeiro com ataque com Milha, Fábio Júnior, Valdo, Djair, Ricardinho. Que tinha acabado de vir de uma derrota de Campeonato Brasileiro, ou seja... Olha só para você ver. E eu subi nessa época, então, ou seja, os desafios sempre foram muito grandes. E o primeiro foi esse, né? A gente estava comentando aqui, eu lembro disso até hoje. No estacionamento, ia até a final do Campeonato Mineiro, ninguém sabia como parar o Marques convocado para a seleção brasileira. E na época a gente tinha um lateral direito e eu como meia, né? E eu tô vendo que é engraçado demais. Eu lembro disso, vem na minha memória. O Wellington Paulo chega para mim no treino, ó, você tá preparado? Eu falo, o que foi? O apelido dele é Camelo, né? Do Wellington Paulo. Eu falo, o que foi, Camelão? Ó, o treinador vai conversar com você. Você vai ter uma missão especial nesse clássico. Eu falo, uai, beleza, tô prontinho para jogar, só me colocar que eu vou voar. Ele, não, você vai marcar o Marques. Aí eu falei, não fala isso não. Pô, eu pensando que eu vou jogar. Começar agora, né? Aí vem o Dentes, você tá preparado, né, cabeça? Eu, o que foi, capitão?
você vai marcar o Marques. Poxa, aí o que eu fiz? Malandramente, o Flávio Lopes, na época, o treinador, ele chegava para poder conversar comigo, assim, dentro do treinamento, eu ia pro outro lado do campo. E Você ele estava não... crente, falou, então vou fazer dupla com o Gilberto Silva aqui no meio, Gilbertão me ajuda a garantir. Bater no gol, quem sabe eu faço um gol. Aí, de repente, o Flávio não conseguiu me achar durante o treino, mas aí na hora que eu vou pro estacionamento, tá ele lá parado no meu carro. Te esperando. Aí ele virou e falou, e eu fui capitão dele na categoria de base, uma consideração imensa por ele. Ele virou e falou, meu filho, eu preciso muito de você. Aí eu virei e falei, o que foi, comandante? Aí ele, eu quero que você marque o Marques. Eu falei, eu já sabia, escutei o treino inteiro. Aí ele virou e falou, você faz isso pra mim? Aí eu virei e falei, ué, comandante, se for importante pro grupo, que a gente fala dessa questão, né, de como a gente monta uma equipe, eu falei, se for importante pro grupo e em gratidão por tudo que você fez por mim, deixa que eu vou tomar conta do homem. E foram 3 jogos, né? No primeiro jogo eu acabei com ele na marcação, tanto que ele foi expulso. O vigor físico sempre foi uma coisa que te marcou, né? Você sempre foi um cara muito... Isso. Eu fui bem abençoado, sabe, Sérgio? Eu falo para todo mundo, eu tive com o Alvimar, né, naquele encontro da Tríplice Coroa. O Alvimar virou e falou, meu filho, a torcida do Cruzeiro gostava de você porque você representava... Entrega. Você representava a torcida em campo. Você deixava tudo dentro do campo. E você sempre foi um jogador regular. Aí eu virei e falei assim, ô presidente, né, com toda a humildade, eu me considerava, na verdade, um jogador regular, mas um jogador completo. Aí ele virou e falou assim, jogador completo? Aí eu falou, jogador completo é o Alex. Eu não falei, não, esses são extraterrestres. Né, esses são fora da curva, esses são gênios. Eu sou um jogador completo por quê? Porque eu sempre entendi o jogo. Eu sempre joguei em todas as posições. No América Mineiro eu fui inscrito como lateral esquerdo, joguei como volante, joguei como meia. Esquerda também não sabia, mas você é ambidestro? Não, jogava de perna trocada. Eu sou ambidestro, menos para driblar. Para cruzar, para chutar, com a perna esquerda é tranquilo. Então, eu nessa época eu fui inscrito como lateral esquerdo. Mas aí o boiadeiro teve um problema renal na época das Suminas e eu voltei para o meio, que é a minha função de origem. Então, nesse jogo do Marques, ele foi expulso no primeiro jogo. A primeira expulsão do Marques foi nesse jogo, porque, igual você falou, todo mundo me goza muito porque você sempre sai atrás. Aí eu virei e falei, pois é, o marcador ele sempre vai sair atrás. A gente não consegue pensar na cabeça, né, saber o que o atacante está fazendo. Então, ainda mais esses caras que são diferentes, como o Marques era, só que e é até hoje. Outro dia eu encontrei com ele, ele está no Minas Tênis Clube hoje. Até hoje deve ser difícil marcar o Marques. Isso. ele era muito, ele tinha aquela jogada tradicional dele, da ginga do corpo. Mas o que eu fiz, ou seja, já naquela época, eu te falo, que o papai era à frente do tempo dele. Hoje tem esses scouts que todo mundo faz. Em 99, meu pai, como engenheiro, ele já tinha uma planilha. Olha que legal. Ele marcava os minutos que eu jogava, ele marcava os meus passes certos. Então, ele sempre incutiu em mim essa veia profissional. Então, nessa época, na hora que eu liguei para ele por telefone, é muito legal essa história, porque eu liguei para ele por telefone e falei, pai, ó, o negócio não tá bom, não. Aí ele virou e falou, o que foi, meu filho? Você vai jogar? Por que não tá bom? Eu falei, uma coisa é jogar, outra coisa é entrar para marcar o homem. Ele quem? O Marcos? Aí eu falei, ele falou, então vem para casa, chega aqui, a gente conversa. Na hora que eu cheguei em casa... Você morava com seus pais? Morava com papai e mamãe, isso, ali no Santa Efigênia. Na hora que eu cheguei em casa, ainda da época do videocassete, papai gravava os jogos. Aí na hora que eu cheguei, papai já estava com o jogo do Atlético para eu poder assistir. Aí então foi o primeiro analista de desempenho do Brasil, foi o seu Paulo? Foi ele mesmo, isso mesmo. Ele levou isso na época do América, mostrou pro salão, Ângelo Pimentel. Aí meu pai virou e falou, qual a tática que nós vamos usar? O que acontece? No futebol de campo, todo mundo dá uma distância para marcação. Você pode ver que muito poucos jogadores encostam mesmo, a não ser dentro da grande área, um pouco mais próximo do salão, que já é mais espremido do pivô back. Perfeito. Aí nós olhamos e falei, pai, eu vou marcar ele igual o Marco Salão, marco no futebol de salão. Converso com o Denis e com o Elton Paulo para ficarem de olho na minha cobertura, porque às vezes ele pode girar e eu vou arrochar ele mesmo. Então, se você vê os jogos do Atlético, eu tava grudado, Marcos. E eu acho que foi isso que irritou ele. Tanto que no segundo tempo ele me deu uma cabeçada, mas aí não deu muito certo, não. Entraram com efeito suspensivo. Segundo jogo, empate. E no terceiro, por uma ingenuidade minha, eu não sei se você lembra, na linha de fundo assim, eu acabo caindo fora do campo com o Marcos. Uma bola... Até questionável, né? Isso. Talvez se tivesse VAR, não sei se seria pênalti, né? É isso aí que a gente fala. Você falou uma coisa, obrigado, você me ajudou. Eu falo para todo mundo que se fosse o contrário, não marcaria um pênalti, mas aconteceu. Eu não, como diz, eu não vou transferir a minha responsabilidade para os outros, eu tenho a consciência de que é aquela história, né? Se eu boto a bola para a linha de fundo, mas eu não quis dar o escanteio, mas paciência.
E dali foi o primeiro tombo que eu levei na carreira, que foi duro, né? Menino novo, 21 anos. Ou seja, a culpa foi minha, né? Porque fui eu que falhei, isso aí eu sempre falei para todo mundo. Mas ainda bem, eu digo isso, ainda bem que eu estava no América Mineiro. Porque eu tive um apoio na época do Marcos, do Ângelo Pimentel, principalmente dos jogadores mais experientes, né? É nessa hora que eles contam. E eu conto muito lá em casa também. Eu acho que muito pela pessoa que eu sempre fui. Uhum. Porque se eu tivesse sido um jogador babaca, com certeza o próprio elenco ia acabar deixando a jogando gente de lado. Mas como você sempre foi um parceiro, um Isso. amigo, Aí todo mundo foi lá e abraçou. Perfeito. Não, todo mundo, como a imprensa, né, o pessoal que estava do lado contrário, até hoje é um lance bastante questionável. E dali, graças a Deus, Não, mas a ali vida só vem coisa seguiu. boa. Aliás, tem um fato curioso que eu tô lembrando aqui, que uma vez conversando, embora o Gilberto hoje esteja morando fora, é um cara que eu adoro, tem uma excelente relação, já até convidei para vir aqui quando ele estiver no Brasil. O Gilberto tem uma curiosidade que ele também não fez base muito tempo, né? Porque ele voltou para Lagoa da Prata para trabalhar, vem e já vai para o América também nesse time aí, rodeado de estrelas, né? Potenciais estrelas, né? Eu não vou antecipar a história do Giba, porque o Giba também é um amigo meu. E foi justamente nessa época dos juniores. Era o Ricardo Drubsky, o treinador. Então, quando o Gilberto ele volta para o América, foi na época que eu também estava subindo para os juniores. Como eu te falei, eu não passei pelo juvenil, eu já fui direto. Direto. E o Giba, ele era zagueiro, e depois que ele começou a jogar como volante. E termina como zagueiro. É aquele negócio, vai para a Europa, vai para primeiro volante, Europa segundo volante. É isso. Tem um ano que ele foi vice-artilheiro do Arsenal como segundo volante, olha que loucura. Batendo pênalti, é isso aí mesmo. E depois termina a carreira como zagueiro. Uma história dele, ele é um outro vencedor, fora da curva. A gente ainda continua com essa amizade agora, né? Depois que eu pulei pro lado de cá. Esse grupo seus todo muito né? A gente o próprio o Denis, o Ayrton Paulo, o Thiago Gosling, o Tuxo, essa turma toda é muito unida, né? A gente aqui em Minas, a gente tem uma equipe muito forte, sabe? Se fosse fazer um campeonato mineiro hoje ainda? de massa, dá. Vamos fazer? Aí eu topo, eu aguento meia hora. Só não pode ser na sintética, não, sintética não, por favor. Olha, hoje do meu lado que eu joguei é Gilberto Silva, Denis, o Milagres agora saiu, o Marques e o Tardelli estão por aqui. Estão todos inteiros aí. Mancini está por aqui, o Lincoln está por aqui. O Dedê, que fica indo e voltando da Alemanha. A arena dele lá, meu filho jogou bola outro dia lá. Thiago Gosling, o Alessandro Leitinho, que também tem que fez gol nesse campeonato. Isso, eu faço a jogada, você lembra do campeonato, do título do Mineiro, que foi o título do Apagão? 2000. Eu que saio arrancando lá pela esquerda, entro na área e toco pro Leitinho. Então tem muita gente boa aqui, cara, muita gente boa. Isso aí demonstra de que o futebol mineiro, ele revela, né, é um centro muito forte. Apesar de que eu já joguei em São Paulo, joguei no Rio, eles tentam de todas as formas, né, tentar diminuir o futebol mineiro, às vezes para o sul do país também. Mas o campo não deixa, ainda bem, né? O campo não deixa. O campo fala, né? Mas vamos fazer a transição para coisa boa agora. Então vem 99, acontece isso, perde o título. Vocês vão lá, mantém o time, Gilberto Silva muda de lado, né? E aí vocês veem, acho que a primeira grande conquista que você tem na sua carreira vem assim o título de 2001, o título do Mineiro? Na verdade, tem o título da primeira Suminas. Foi 2002? Foi 2000. Ah, foi 2000? 2002 eu fui bicampeão. Com o Cruzeiro. Que é o passe meu pro Sorinho, é isso mesmo. Mas no América, é o que você fala, é muito bacana, que a gente fala da superação. Eu, apesar de ter 20 anos, Sérgio, e tá né, eu cresci numa instituição que sabia trabalhar a base, a estrutura familiar, ela é essencial, né? E a minha mãe aposentou há pouco como professora, meu pai morreu cedo, meu pai morreu em 2007. Então, a mãe te viu ganhar muita coisa. Ele me viu ganhar bastante coisa. Orgulhoso. Então, eles trabalharam muito a minha parte mental. Eu lembro disso até hoje, que eu morava ali no Santa Efigênia, a torcida do Galo, alguns torcedores sabiam aonde eu morava. E essa noite foi meio que cruel, porque o pessoal passava gritando, obrigado, Rui, aquelas brincadeiras que a gente sabe. E mamãe, depois do jogo, chorando, emocionada, papai chorando, Nanda chorando. E a vida de jogador é muito difícil, né? Porque as pessoas esquecem que a gente é ser humano. E eu vendo aquilo, me machucando bastante, mas é aquela história. Eu sempre trabalhei a minha parte mental de uma forma diferente, né? Eu acho que é muito dessa questão do lado espiritual, né? Eu acredito em Deus, acredito no ser superior. Mas é aquela história, o verdadeiro campeão, ele nunca desiste, ele sabe que ali na frente vai ter uma coisa boa. E na hora que eu vi a primeira oportunidade dessa da Suminas,
Poxa, é igual eu tô te falando, eu sempre procurei um espaço dentro do time para poder jogar. Eu lembro que o América estava com a dificuldade na lateral esquerda. Eu falei, Flávio, pode me botar na Pode me esquerda colocar que eu vou lá. jogar. Tanto que eu fui inscrito como camisa número 6, que era número por inscrição. Mas aí o boiadeiro teve um problema renal, puxa o Rui pro meio. E aí foi o primeiro campeonato, a gente jogando contra, desclassificando o Atlético Paranaense, que era o melhor time do Brasil, com a Gabiru, Kleberson, Tanto que foi Dagoberto. campeão brasileiro em 2001, Perfeito. né? 2001? Eu acho que foi 2001, se eu É, não me engano, isso. é. E a gente tirou esse time, a gente tirou o Grêmio do Ronaldinho, a gente tirou o próprio o Atlético. E na final, nós pegamos nada mais nada menos do que a potência do Cruzeiro. Então nós fomos campeão em 2000. E eu fui um dos destaques do campeonato, ou seja, as coisas acontecem muito rápido. No ano seguinte, a América Tem a muito. vingança. É isso aí, tem a vingança. Foi muito legal esse jogo, porque é Atlético de novo na final. E aí eu já deixei bem claro pro treinador, ó, eu queria me posicionar, não é nada contra o grupo, mas esse jogo eu queria jogar. Aí na época o Lula Pereira, treinador, ele falou, de forma alguma, meu filho, no meu esquema tático, você vai participar do meio do campo, você vai jogar. E o primeiro jogo da final nós ganhamos de 4-1. 4-1? Foi 4-1, né? 4x1. 4-1, aquele chocolate, só meninos da base, 7 ou 9 jogadores da base. E no jogo seguinte, aquele sufoco, né? Nós tivemos um problema sério com o Claudinei, né? Eu era o único jogador que concentrava com o Claudinei, né? Ele era epilético. E eu lembro que na final, de manhã, no Ouro Minas, eu acordei, ele tendo um ataque convulsivo, né? E eu já tinha sido orientado como era só eu que concentrava com ele, o médico já falou, ó, você vai agir da seguinte forma, você tira o telefone do gancho, que aí já aciona lá embaixo, na portaria, abre a porta e pede por ajuda. Então eu fiz isso. Ele teve três convulsões nesse dia. E pouca gente sabe, isso aí já desestabilizou o esquema tático que tinha sido formado, o trabalho todo da semana. Porque ele fazia o papel do Gilberto Silva, né? Ele era um baita de um jogador. E é um cara que eu conhecia o Claudinei da época do comercial da Várzea. Desde 12 anos a gente esteve no Atlético Mineiro junto, então é um amigo meu, era um amigo mesmo. E os jogadores que são mais novos, a gente presenciando aquelas cenas, né? Uma ele teve dentro do vestiário, já dentro do Mineirão, foram 3. Então aquilo ali, querendo ou não, psicologicamente já desestabiliza o grupo. Então ninguém entende o porquê que o América, meu Deus, o América ganhou de 4-1, de repente está 3-0 o jogo. Então, ou seja, psicologicamente a gente já estava abalado. E eu lembro disso até hoje, que eu já com o Ricardinho jogava comigo de meia, o Ricardinho hoje, ele é até gerente lá no Santos. O Ricardinho, eu falei, ó, Ricardo, já vamos segurar as pernas que nós vamos para disputa de pênalti. Aí teve um lateral despretensioso lá do outro lado lá. Eu recebo a bola, consigo sair arrancando, levando ela, entro na área. Alessandro iluminado, faz aquele golaço. Campeão em 2001. Bom campeonato brasileiro, eu fiz um campeonato brasileiro consistente, recebo a proposta do Cruzeiro. Aí em 2002 acontece aquela... Você foi no começo ou você foi no meio? Do 2002 eu cheguei no início. No início? No início, bem no início, com aqueles problemas de... Eu até saí no América na Justiça, né? Logo que entrou a nova legislação em vigor, eu fui o primeiro atleta no Brasil a conseguir a minha liberação, né? Era atraso salário, né? Contumaz ali, sempre o América. A América tem que tirar o chapéu pro Salum também, porque não é fácil fazer futebol lá, né? Eu falei isso com ele aqui também. Um time com sem treinamento, um time com estádio, apesar de subir e descer dentro do Campeonato Brasileiro, mas é um time aí que sofre muito. É nesse ano que o Evanilson vai também, não? Não, o já tinha ido. Já tinha ido. Já tinha ido, verdade. Aí eu fui contratado pelo Cruzeiro. Aí, na hora que você chega na Toca da Raposa, antigamente jogando contra os caras... Foi 2002 que inaugurou a Toca da Raposa. Isso. Você já chegou na Toca? Eu cheguei na Toca 1, final da Toca 1, indo pra 2. Transição pra 2. Você foi junto com o Thiago ou o Thiago já tinha ido? O Thiago foi depois. Foi depois de você? Foi depois, Porque no meio do ano que começa a montar o time pro ano subsequente. Isso, aí o que acontece? A gente começa 2002 voando baixo, né? Eu fui tricampeão mineiro, fui bicampeão da Sul Minas... E aí a gente teve um revés muito, muito grande, que foi a desclassificação da Copa dos Campeões. Foi quando o Paysandu ganhou da gente nos pênaltis, isso. 5-1.
E o time, infelizmente, o que a gente tinha feito tudo de bom até Esquece, aquele momento, você sabe como é que é. Dominação da negatividade. É isso aí, é o que mais vende, né? É. E eu lembro disso até hoje, que a gente voltou no voo fretado de madrugada, antes da imprensa saber da torcida, porque estava tendo uma movimentação Pra daquele ir lá. querer ir receber a gente. E logo em seguida nós tivemos um resultado ruim na estreia do Campeonato Brasileiro. Perdemos para o Fluminense lá de 5 também. Então a partir dali desandou. Tivemos uma reformulação. Foi quando começou realmente a ser criado, né, o time mágico de 2003. Foi quando o Vanderlei me efetivou realmente como lateral direito. Não tinha no Brasil. Ele virou e falou, meu filho, ele e o Melo, e o PC naquela, o Guzmão, virou e falou, olha, tenta aqui que você tem o perfil, você tem o biotipo, e você tem... Porque o pessoal acha que jogar de lateral é fácil, né, Sérgio? Tá Não doido. é. O lateral ele tem que ter uma visão de jogo muito grande. Se não for o mais completo, é um dos mais completos do time. Você acompanhar a linha defensiva, você fazer cobertura, saber a hora certa de apoiar, ter uma certa noção de marcação, porque normalmente os jogadores mais habilidosos vão cair na beirada E do geralmente o campo. caminho é inverso, né? O lateral vira volante. Agora o Isso. volante virar lateral é uma loucura. E lateral que virou volante, nós temos um monte. Leonardo, o próprio Rômulo Caldeira teve aqui com a gente recentemente Isso. também. Mas o meu foi mais a oportunidade, né, Sérgio? Como o Cafu já estava ficando velho na seleção, eu falei, gente, quem sabe? Por Vai que que não? dá. Em 2002, quando o Alex chegou, começou a ser montada a espinha dorsal, eu tenho até hoje gravado, o Dadá Maravilha era o comentarista da Globo, e eu realmente, com a confiança em alta, ele chega até a comentar, nossa, vejo um futuro de seleção para este menino. Aí, em 2003, a gente monta aquela máquina, né, Então cara? calma, vamos falar daqui a pouco parar. de 2003, porque a gente tem que dar um corte aqui agora. A gente vai fazer igual novela, a gente termina como é que tava um pouco ruim, agora não. A gente vai fazer a transição daqui a pouco pro talvez o melhor momento, um ano mágico que qualquer cruzeirense, qualquer amante do futebol lembra muito bem. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta com Fala Campeão, nosso talk show da Rede 98, conversando com o nosso grande campeão. E agora eu estou colocando o doutor Rui, né, do colega advogado. Hoje a gente está... Tentando acostumar. A gente parou na parte da resenha aqui, fazendo aquela transição, talvez na melhor fase da sua vida, acredito eu, das mais vitoriosas. E vamos continuar nela antes da gente adentrar ao direito. Então a gente acabou ali, chega 2002... Você vai, o Claudinei vai com você pro Cruzeiro junto? Perfeito. 2002 ainda? A gente chega junto, praticamente junto, né? O Vanderlei, na época, ele chega a me consultar, perguntando a respeito do Claudinei. Eu falei, ó, o senhor gostava do Rincon na época de Corinthians? Nós temos um Rinconzinho aqui, se não for melhor. E o Ney, ele acaba indo comigo pro Cruzeiro sim, já de cara, tendo as suas primeiras oportunidades. Ele era mais novo que você? Não, a gente tem a mesma idade, 7, 8. E ele teve até, já chegou jogando realmente, mas aí acabou não dando sequência e o Vanderlei, a gente sabe como é que ele é linha dura, né? O Vanderlei, ele não brinca em serviço. Foi um dos, eu falo para todo mundo, que na forma de se gerir um grupo e de se tentar tirar do melhor do jogador, eu não tive igual. Ele às vezes até extrapola um pouco, porque eu acho que às vezes você tem que entender essa parte, né, mental e psicológica. Na nossa época, antigamente, não tinha muito disso, mas hoje em dia a gente vê que o que realmente faz com que o jogador possa crescer na sua carreira, em primeiro ponto, junto com a sua saúde, é a sua parte mental. Mas ele às vezes espremia demais a gente tinha que realmente... Mas às vezes é bom porque ele tem a coragem, né? Eu Tem. tive o prazer de trabalhar tanto com o Vanderlei quanto com o Filipão também, pessoalmente. E a tranquilidade que eles dão para colocar menino para jogar, por exemplo. O Vanderlei é o primeiro cara a escalar o Vitor Roque. O Vanderlei me deu a oportunidade pro Thiago, que era atacante aqui no Cruzeiro. Falava, não posso abrir mão. Acabou que o Thiago foi vendido primeiro pro Gary, hoje está na Bélgica e está para ir para Inglaterra, que só cresceu, né? O Vanderlei ele não tinha problema com isso. Você tocou num ponto aí, Sérgio, que se a gente for olhar a última passagem do Vanderlei, né, o pessoal olha muito por resultado, mas a gente que é do meio, a gente olha o futebol por todas as frentes. Cenário completo. Completo. O futebol ele é um negócio. Às vezes ali naquele momento o time não está vencendo, você não está conquistando títulos, mas para uma possível prospecção de valores para dentro do clube,
você está lançando uma joia, né? E o Vanderlei, a última passagem dele dentro do Corinthians, vai dentro disso que você falou. Ele lançou vários meninos. E os meninos que foram vendidos agora e trouxeram o retorno para o clube. Né? Porque aí se a gente vai voltar agora para nossa tríplice coroa, a gente começa com o Gomes, não era um cara ainda... Quinto goleiro. Era quinto goleiro nosso. Começa o Campeonato Brasileiro tomando peru do São Caetano, né? No primeiro jogo, E virou o ídolo que aliás já está convidado, em breve vai estar aqui no nosso Fala Campeão também. Aí vem o Maurinho já consolidado, que tinha ganhado o campeonato pelo Santos. O próprio Mota. O próprio Mota atacante que veio mais pra frente, depois que o David sai. Mas aí ele lança o Vanderlei naquele time da Tríplice Coroa, ele consegue lançar o Wendel, consegue lançar o Augusto Recife, menino, o próprio Sandro, que entrava e saía, que ele trouxe lá do Nordeste, né? E começou a mesclar com os jogadores experientes. E um Alex desacreditado. Um Alex que estava vindo de uma fase... Não posso dizer ruim, porque falar que o Alex teve fase ruim é difícil, né? Mas assim, não estava no seu auge, né? Podemos dizer. Tinha passado pelo auge, depois teve aquela questão do Parma, da negociação, voltou um pouco mais... né? Teve uma primeira passagem ruim. Mais fragilizado, e o Vanderlei banca a vinda dele, né? Banca porque o Alex na primeira passagem não é porque é meu amigo, meu irmão... ele foi prejudicado. O Alex, na primeira passagem dele pelo Cruzeiro, ele chegou a ser escalado como lateral esquerdo. Isso é um absurdo, né? Então, o Vanderlei realmente, os Perrelas naquela época falaram, não, vamos fazer um time campeão junto com o Maluf, que era um cara também extraordinário, né? Talvez o maior que todo mundo fala do meio, né? Para mim, não foi o maior, maiores. Foi um dos maiores que já um dos maiores, isso. Eu, particularmente, tive o prazer de conviver também, sempre admirei ele muito. Começamos a montar essa equipe. E a gente tinha Cris, Luizão, veio do Dracena, veio o Aristizábal, veio o Alex, o Talento, veio o Paulo Miranda na época, então veio o David. Felipe Melo era reserva do Augusto Recife. Isso, Felipe Melo vem mais pra frente, ou seja... Moleque, tinha 19, 18, 19 anos. Novinho, ou seja, naquela época a gente tinha um elenco muito forte, mas não era só em questão de qualidade, Sérgio. É aquela história, eu participei de alguns times equipes do Botafogo, que você olhava no papel, nossa senhora, não tem como dar errado. Mas na hora que você entra no campo, não dá aquela sinergia. O vestiário que a gente fala, eu falo para todo mundo, o vestiário para mim é um local sagrado. É o vestiário que vai dizer se você ganha ou se você perde o jogo. É o vestiário. E o nosso vestiário ele é maravilhoso. Por exemplo, você falou uma coisa aí, eu tinha acabado de realmente ser efetivado como lateral direito. Terminei o campeonato de 2002 voando. Numa oportunidade, o Santos tinha acabado de ser campeão, entra na nossa vaga, naquele sistema de mata-mata. O Maurinho vem. Ou seja, a gente tinha... Naquele time eram 3 laterais. Eu, Maurinho e Maicon. Foi quando já começaram a me levar para o meio, mas... E o Maicon vinha da base, ele era o terceiro ali, sem dúvida. Era você e o Maurinho para brigar. Isso, e questão também, às vezes, que a gente fala que não é apenas o futebol, não é campo. Existia a possibilidade de se trazer o Maurinho e efetivar uma venda, e a gente tinha que, querendo ou não, fomentar o Maicon. Que o Maicon depois virou o maior lateral direito do mundo, né? Então, são questões que a gente que está no dia a dia, por isso que o futebol, o mundo do futebol é peculiar, é diferente. Todo mundo acha, né? Você teve lá dentro, acompanha há muito tempo, mas você teve lá dentro. É totalmente diferente do que acontece aqui fora, né? Então, ali a gente conseguiu montar uma equipe forte no campo e fora do campo. A cumplicidade era muito grande. E aí deu no que deu. Vocês são todos muito amigos até hoje, né? Até hoje nós temos um grupo aqui e a gente vê as brincadeiras, a sinergia continua a mesma. E as pessoas, por exemplo, o David sai no meio do ano artilheiro, vem Mota, vem Márcio Nobre, todo mundo, nossa, perdemos o artilheiro, a peteca não caiu, né? O negócio foi só seguindo, né? E não tinha como, ou seja, não tinha como, sabe por quê? Hoje a gente tá sofrendo muito no futebol brasileiro, é lógico que a gente continua produzindo, eu falo produzindo, eu não falo hoje mais formando, que no meu modo de ver tem uma diferença grande de se produzir e de se formar jogador. Quando a gente realmente consegue formar um atleta, o atleta ele consegue passar por qualquer adversidade. Ele consegue se superar. Quando você produz um jogador, acontece o que a gente está vendo nos últimos anos, principalmente com relação à Copa do Mundo. Psicologicamente, nossos jogadores eles não são fortes, né? E a Europa hoje vem atropelando a gente. E aqui do lado dos nossos irmãos, eu falo com a minha esposa e com os meus amigos do lado de fora, nós tomamos uma tapada de luvas. Por quê? Porque o esquema de jogo
argentino é um esquema de jogo que durante muito tempo nós utilizamos, que era o quê? Jogar em função do nosso craque. A gente não ter vergonha de jogar em função do nosso craque e não fazer com que o nosso craque se desgaste em campo. Quando eu falo se desgastar em campo, é botar um Neymar para poder acompanhar a lateral, botar um Vinícius Júnior para poder acompanhar o lateral até o final. Não, você vê os jogadores da Argentina deixando com que o Messi caminhe, ande em campo. Quase não corre em campo, né? Para na hora certa eu tava resolver. nessa final, aliás, foi o melhor jogo de futebol que eu fui na vida. Capaz de você pegar o mapa de calor, o Messi não deve correr 5 km no jogo. Mas ele decide. E era quem no nosso time de 2003? O Alex. Que foi o Ronaldinho Gaúcho no time do Atlético de 2012 e 13 também. Perfeito. Então eu acho que a gente perdeu um pouco que a nossa essência. Esse time era impressionante. Porque eu brinco com o talento quando a gente encontra. Todo mundo fala, pô, Alex é craque, fisicamente ele é muito forte, mas ele não é capacitado para poder desenvolver um jogo dinâmico o tempo inteiro, que ele corria junto com os goleiros para fazer o treinamento físico, eu morria de rir dele, mas chegava em campo, por isso que a gente fala de magia, Sérgio, o jogador quando ele é diferente, quando a bola chega nesse atleta, você não entende como é que o marcador não está perto, porque ele é diferente, ele movimenta diferente, ele posiciona diferente, ele toca na bola diferente. E esse ano aí, para mim, eu joguei em vários grandes clubes com vários grandes jogadores. Mas um elenco com tanta qualidade em várias posições, eu nunca vi. Entendeu? E o elenco com tanta qualidade, aconteceu o que aconteceu naquela final da Copa do Brasil? Você estava no vestiário, na famosa entrega de fralda pro Gladstone? Essa eu não estava, não. Mas essa aí é a coisa. Era muita qualidade, mas você imaginar num negócio, você chegar na final de Copa do Brasil contra o Flamengo, os zagueiros, ninguém poder entrar em campo praticamente, né? Mas o Gladstone também era um menino sensacional, um menino preparado, um menino foi para Itália, né? Foi para Itália, e um menino que vinha de categoria de base de seleção. E a questão é o seguinte, Sérgio, quando você tem um time bem formado e um time cascudo, aí fica mais fácil de você... Qualquer um que entra vai... Você desenvolve muito mais fácil, porque é diferente de você entrar faz de conta, se o Cruzeiro tivesse num dos momentos que eu passei, por exemplo, depois daquela final de uma Copa dos Campeões eliminado por Paysandu, dificilmente você consegue lançar um jogador. Um jogador logo depois. Então, nessa época do Cruzeiro, qualquer jogador, isso aí eu digo sem medo de errar, que é lógico que tivesse um mínimo de qualidade, de inteligência tática, ele iria dar certo naquele time. Com certeza daria certo. Então, são as sensibilidades do futebol e... Tanto que virou livro, né? E como eu vinha falando, de todos os lugares que eu joguei durante quase 20 anos, joguei em todas as séries do Campeonato Brasileiro, A, B, C, D, A, B, C e D, e jogadores do nível que eu vi do Cruzeiro de 2003. Unidos de uma vez só. Nunca mais consegui. E depois você tem experiência aí, vem Botafogo, vem Grêmio, vem Fluminense, desses times aí, de cada um, igual você falou do Alex aqui de forma positiva, e claro, quando a gente fala isso é sem demérito aos outros, até porque todo mundo, igual no caso do Cruzeiro, reconhece o Alex, não quer dizer que o Ari não foi importantíssimo, que o David não foi, que o Maldonado não foi, né? Todos foram. Quem que você foi criando amizade, pessoas que você viu um grupo bacana, pessoas que você tem em cada um desses clubes, sobretudo desses maiores depois? Como diz, além dessa cabeça gigantesca que ficou marcada aí no cenário nacional, ainda mais com o Instagram e a internet, eu acho que um dos maiores títulos que eu tive na minha carreira, Sérgio, é essa boa convivência com os jogadores que eu pude jogar e os que eu nunca atuei. Porque nada melhor do que o mundo do futebol do que a rádio vestiário, que a gente fala, né? Rádio jogadores e rádio vestiário. Ali você vai saber se tal pessoa é bom caráter ou se é mau caráter. Eu no Botafogo, eu joguei com craques, Lúcio Flávio, Zé Roberto, Dodô. No Fluminense eu tive Fred, Conca. No Grêmio eu joguei naquele Grêmio maravilhoso de Jonas no ataque, Tcheco, Souzinha no meio, Alex Mineiro, Max Lopes. Então eu participei de grandes elencos. Eu convivi com grandes profissionais e com grandes pessoas. O Fluminense, você pega o Fluminense pré-campeão brasileiro, né? É isso aí 2009, mesmo. Né? Perfeito. Foi vista a Sul-Americana. Fomos vistos da Sul-Americana. Perfeito. A gente brigando 99% para não cair, demos uma arrancada e junto a isso, disputando a Copa Sul-Americana, chegamos numa final contra a LDU. Então, Thiago Neves também estava nesse Não, o Thiago estava na Libertadores. Tá. Na Libertadores com o Washington. Que perde para a LDU também, Também, é isso aí. Nos pênaltis. Perfeito. E o Sul-Americano vocês perdem nos pênaltis também? Não foi nos pênaltis. A gente fez um primeiro jogo muito ruim na altitude,
corremos atrás do placar, por causa de um gol nós não levamos a decisão para os pênaltis. Mas foi aí que nasceu o time de guerreiros, né? Que a gente conseguiu dar aquela arrancada, aquele jogo lá em Desde Curitiba. então você oficializou lateral direito, nunca mais saiu. Não, aí no final da minha carreira, quando eu comecei a jogar nas divisões menores, e é aquela questão, né? A gente tem que entender, né? O corpo nosso começa a cobrar, lateral é um pouco mais sacrificante. Eu, como sempre tive essa facilidade. Você tá sendo bonzinho. Chegava a perder de 3 a 5 quilos por jogo, como eu corria muito. Eu comecei a vir pro meio de campo, por jogo? por aí, de 11, dependendo 13, depende. É uma loucura. Eu corria muito, e na minha época era diferente de hoje, né, Sérgio? Hoje o lateral ele joga um pouco mais posicionado, porque você acaba tendo um secretário ali para poder fazer o vão. O ponta ajuda, né? O atacante de beirada hoje é obrigado a marcar. E na minha época a gente jogava com 2 atacantes, então normalmente o atacante caía para dentro, o lateral era pique de 100 metros, era indo e voltando, batia e voltava. Então era muito diferente. Mas como eu tive essa facilidade, eu acabei nos últimos clubes, já na minha passagem foi pelo Brasiliense, na Série B, jogando muito como meio campo. E eu terminei a minha carreira como camisa 10. Olha só. O Tuxo fala que é o maior absurdo do futebol brasileiro, ele brinca comigo, não tem condição, cabeça. Eu falo, pô, eu era melhor que você. Eu fiquei, né? Eu jogava de todos, você não. Mas aí eu termino como camisa 10. Só na experiência. Só na experiência, correndo pouco, distribuindo o jogo. Eu sempre tive, eu brinco com todo mundo, apesar de ser lateral, eu fazia gols, né? Então eu tinha facilidade, às vezes, quando tinha oportunidade, fazia gols. Então, terminei a carreira como meia, mas podendo aí jogar com grandes jogadores aí durante... Mas no Botafogo você foi campeão também? Botafogo, campeão carioca. Depois de 10 anos. Quem que eram os seus colegas lá? O ataque era o Dodô, mágico, né? O homem dos gols bonitos. E esse jogo foi legal, Sérgio, que o Botafogo tinha 10 anos sem ser campeão. E a gente ganha uma Taça Guanabara, e tranquilamente, porque lá é a Taça Guanabara, e aí tem o Carioca, Taça Rio, né? Guanabara, Rio, campeão carioca. E eu lembro que um pouco antes de começar a Taça Rio, a gente foi fazer contra um amistoso contra uma seleção da África, o cara me deu um carrinho, quase que eu quebro a tíbia aqui em cima. Eu não joguei o segundo turno do Carioca inteiro, porque meu tornozelo é gigantesco. Eu fazia o trabalho dentro da piscina, nadando, eu não conseguia pisar, quase que tive que operar. E querendo ou não, essa história é bacana. O Botafogo é um time místico, né? Então, o pessoal ligou a má fase do time que perdeu todos os jogos da Taça Rio porque eu estava fora. Você estava fora. Aí começou aquela pressão para poder jogar. O primeiro jogo da final, eu lembro disso até hoje. Vamos embora pra dentro. Do jeito que você imagina, isso mesmo. Todo mundo aquecendo, eu com o pé pro alto lá no vestiário. Botinha do tornozelo. Desse jeito. Chegou o preparador físico, a galera tá pronta pra entrar no campo. Rui, morde a toalha aí. Mordi a toalha, injeção. Fechou o tornozelo na botinha e eu pra dentro do campo. E é aquela história, que a minha vontade era muito maior. Isso são 5, 7 dias de dor depois, pelo menos. Não, eu saí no segundo tempo. O que acontecia? Em linha reta, eu conseguia jogar. Mudar de direção. Na hora que eu girava em cima do corpo, que era o problema. E isso aí depois me trouxe consequências ruins, que eu fiquei 90 dias para poder recuperar, porque a gente acaba. Mas foi um título bacana. Mas o legal foi isso. 2010? Foi 2006 esse. 2006. Foi antes. 2006. Foi antes do Fluminense. E foi legal porque, é igual eu falo pra Karina, o Maracanã, né, tudo que acontece no Rio tem outra proporção. Aí o meu grito, né, começou com a torcida do Cruzeiro, me chamando de cabeção, mas lá a torcida do Botafogo tinha um ritmo também todo especial, diferente da do Náutico, que a do Náutico se superou. Mas a do Botafogo era tipo um grito de um cachorro, Rui, Rui, Rui. O Maracanã ficava Rui, Rui. Aí gritava Rui Cabeção. Virou toque de telefone, porque a gente foi campeão carioca. Eu falo isso, a gente fez um treino aberto em Copacabana correndo. Eu falo isso pra todo mundo, gente. O pessoal me idolatrando justamente porque ligaram essa questão de eu estar machucado, o time perde, aí eu volto, é campeão. E eu brinco pra todo mundo, no time com o Lúcio Flávio, com Dodô, com Scheid, que era a seleção brasileira. Zagueiro. O pessoal gritando meu nome, eu falei, tá tudo errado isso. Não, tá tudo certo. Eu falando. Eu falei, vai, tá tudo errado isso no futebol. Mas foi muito legal, cara. Campeão carioca depois de 10 anos. E foi uma camisa aí que também me marcou bastante. E o que no Náutico você falou que foi diferente aí, que eu não sabia? Do Náutico você vai gostar. Náutico eu tive uma passagem na Hungria. Fui contratada, aquela velha, antigamente, a transferência ponte. Sim. Eu fui contratado por um time húngaro,
para poder ficar 6 meses e depois ir para o Zenit da Rússia. E era um time russo que estava investindo, o dinheiro não entrou, o dinheiro não chegou, e eu consegui me liberar na FIFA, fui para o Náutico. E no Náutico eu só fui para disputar o Campeonato Brasileiro, não consegui o estadual e nem a Copa do Brasil. O lateral direito era um atleta que já estava há bastante tempo no Náutico, e o Roberto Fernandes chegou e falou para mim assim, ó, não quero nem saber, primeiro jogo do Brasileiro você vai jogar. Eu falei, ó, tá bom, professor. Tô à disposição. Né? Aí eu virei e falei, mas você já vai tirar um menino de cara? Pelo menos deixa o menino começar o jogo. No segundo tempo eu entro. Você vai me colocando devagarinho que o pessoal gosta dele. Ele, não, você vai jogar. Eu falei, então tá bom. Começou o jogo, a torcida inteira gritando o nome de todos os jogadores. E normalmente começa do goleiro, vai pro lateral, zagueiro. Aí, goleiro. Aí saltou o lateral, que era eu. Falei, ih, a torcida já não tá gostando de mim, né? Aí, de repente, não tem nada de censura aqui, não, né? Aí, começa o tamborzinho. Gritou o nome de todos os jogadores, do treinador, e começa os tamborzinhos assim. Tec, 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 tec. Tipo axé da Bahia lá. Aí, começa assim. Ai, ai, ai. Que cabeça do caralho. Aí eu, como é que é? Aí eu... Esse é o grito pra mim? Aí, ai, ai, ai. Que cabeça do caralho. Aí depois vinha Rui, cabeção, aí eu fico pra galera, falei, deu tchauzinho. Dei tchau, falei, pô, isso aí é novo, aí pegou. Mas também foi um time que a gente fala de objetivos, a gente conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro por 7 rodadas, foi a primeira vez que o time do Nordeste lidera, e só que no final do campeonato a gente briga pra não cair. Mas o Maurício Cardoso, que era o presidente na época, meu amigo até hoje, porque o objetivo desse time, desse clube na época, pra você ter ideia, o Náutico, para disputar o Campeonato Brasileiro, acho que ele ganhou 3,5 milhões na época. E tinha outro jogador de nome, como tinha você já? Tinha o Geraldo Eduardo, que jogou aqui no Atlético Mineiro, Felipe, atacante, que fez muitos gols pelo Goiás. A espinha dorsal era a gente. E nós conseguimos permanecer um empate contra o Santos dentro da Vila Belmiro, com o Kleber, aquele atacante querendo ser artilheiro, e era o objetivo do clube, e a gente conseguiu. Porque o pessoal às vezes só vê os objetivos porque foi campeão, né? A gente sabe que cada clube... dentro do ano você tem um objetivo, e esse também foi um clube que me marcou bastante, eu tenho um carinho muito especial. E uma pergunta ainda da gente começar a falar do seu pós-carreira um pouquinho, que é muita curiosidade bacana, mas que eu gosto, é uma discussão de boteco eterna aí. Você que jogou nos dois, que rivalidade que é maior, Cruzeiro Atlético ou Grêmio Inter? É Grêmio Inter. O negócio lá é mais acelerado? Por que eu digo? Aqui a gente tem uma rivalidade que ela é extremamente grande, né? A gente sabe que a cidade para, mas eu acho que o torcedor gremista e o colorado, eles consomem, eu tô falando naquela época, né? Hoje mudou bastante, a torcida do Atlético é uma das que mais compra, a do Cruzeiro também, quando você vê que lançam a camisa, vai e compra. Mas lá no sul, você vê, por exemplo, as mulheres vão sair para poder jantar, na hora que você vê o salto alto, aquele salto alto de 15, tá lá o escudo do time. Que loucura. Então eles lá é uma e lá tem a mística de que lá no Inter não pode nem assinar de caneta azul, né? Não, é um negócio de isso doido. não é mentira, não. Vou te contar verdade. um caso. O Fábio Santos chegou lá no Grêmio com um carro vermelho. O Fábio lateral? O Fabinho. Tá doido. O Fabinho. É igual chegar no Corinthians de carro verde, aí não dá, não. Isso aí. Aí o Fabinho, o pessoal viu aquele carro parado lá no estacionamento, e o Fábio é muito engraçado, cara. Um dos caras mais engraçados que eu já joguei. E ele estava disposto a trocar o carro. Aí teve um jogo lá que a torcida tava meio que pegando no pé dele, vaiou ele chegou no vestiário, agora eu também não troco o carro. Aí ficou essa guerra fria entre eles, mas lá é desse jeito mesmo. Loucura, Não né? pode usar vermelho, né? Não, é um pouco maior do que aqui. Mas aqui, após esses clubes todos aí, o dia que você chegou e falou assim, ó, larguei, pendurei as chuteiras. Geralmente o pessoal vai fazer um curso de gestão, você é comentarista, você desde o primeiro dia já falou assim, cansei de futebol, vou fazer direito? Como é que foi sua transição? Na verdade não, é outro caso engraçado, porque todo mundo me via dando uma continuidade dentro do mundo do futebol, como gerente, às vezes como treinador. Até pelo seu perfil, igual você falou, você foi um cara educado, bem relacionado. Agregador, né? Então, aí eu fiz uma reunião lá em casa. Na verdade eu parei de jogar da noite pro dia, ô Sérgio. Eu estava lá no Operário, em Cuiabá, tinha voltado da recuperação, né, da minha cirurgia de joelho, voltei antes da época, com 5 meses e meio, 6 meses eu voltei a jogar, porque dentro do projeto do time eu prometi para o presidente que no jogo da Copa do Brasil nós conseguimos classificar 2 vezes para a Copa do Brasil,
eu falei que eu ia estar apto, então eu trabalhava de domingo a domingo. Camisa 10, capitão. Lá era desse jeito. Dono do time. Praticamente dono do time, o cara que tentava captar patrocínio, né? Que a gente acaba... Eu já comecei com essa minha veia meio que empresarial desde a época de futebol, por ter jogado nesses clubes pequenos, então tinha o orçamento do clube e eu recebia através de outros patrocinadores, era assim que a gente fazia. Então, quando eu parei de jogar, eu fiquei lá, nós somos vice-campeão estadual e só eu não recebi salário. Aí eu falei para minha esposa, que estava em casa, ela vendo o tempo passar, mas você não vai se apresentar? Aí eu virei e falei assim, Karina, parei de jogar. Aí ela, ué, mas como? Do nada? Você não vai jogar mais bola? Eu falei, não jogo mais bola, a partir de hoje eu não jogo mais bola. E justamente isso aí que você falou é uma das coisas que às vezes me incomodava muito no nosso mundo, porque às vezes as pessoas confundem a gente por ser muito educado, tratar todo mundo bem, mas é igual o Cuca falava, dentro da gente sempre tem um índiozinho, né? Na hora que a gente derrama história, todo mundo até assusta. A gente que é muito educada, aí que a galera assusta mesmo. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, nós temos duas possibilidades. Ou você vai aceitar que eu parei de jogar, ou então eu não vou responder mais por mim. Porque falta pouco, eu já tô cansado de cobrar salário, eu vou acabar perdendo. Eu vou ser advogado e vou cobrar na justiça de todo mundo. Aí eu que parei, pode ser. Aí, não, mas aí você vai rir. Fiz uma reunião lá em casa, convites para poder ser diretor. Lá em casa eu tô na casa das 5 mulheres, né? Que é eu, mais 2 filhas, minha mãe e minha irmã. É só eu de homem. Aí sentei às 5. Aqui, posso começar no futebol ou não? Aí minha mãe já na hora, a baixinha, de jeito nenhum, esquece futebol. Fiquei 6 meses sem fazer nada. Já fazia um curso de administração. E aí peguei toda a documentação, que o início é muito parecido. Levei em 3 faculdades aqui, né? A que acabou me aceitando foi a Milton Campos. Eu lembro disso até hoje, que a diretora era a Lúcia. Massara. A Lúcia ainda chegou assim e falou, Rui, tem condição de você fazer uma redação para mim? Aí eu brinquei com ela assim, você também tá achando que jogador de futebol é burro, né? Aí eu falei, não tem problema nenhum não, faço uma redação, fiz uma redação. A redação foi justamente em cima desse tema. Contei de uma carreira de um atleta de jogador de futebol que agora tinha um sonho de ser advogado. Contei mais ou menos isso. Você é bem-vindo. 5 anos de curso, sem repetir. A minha primeira prova da UAB, fiquei por 1 ponto na primeira fase. Aí eu falei, só comigo. Na segunda, passei com não é só com você, eu falo tudo. A prova do OAB, para quem não está na advocacia, ela é difícil realmente. Mas para quem está no dia a dia e tal, ela é um pouco mais fácil. Eu demorei, né? Eu fiquei 20 anos sem estudar, né, Sérgio? Foram 20 anos sem estudar. Mas aí, essa disciplina que o futebol me deu, todo mundo fala, era o dia inteiro estudando, comendo. E a ideia já era, vou formar para prestar consultoria na área desportiva, que é o jeito... Não era. Isso que eu ia te falar. Acabou sendo natural. Eu não sei se já ouviu, um dos meus sócios virou e falou assim, Rui, não é você que escolhe a área do direito, é a área do direito que vai te escolher. As coisas começam a ir para esse lado. E como eu conheço muita gente, hoje a maioria dos meus amigos são intermediários, agentes FIFA, treinadores. Por te procurando, resolve isso pra mim. Vai indo. Tanto que o escritório que eu tô hoje, né, já são 32 anos de experiência, eu precisava dessa galera, porque o que eu tenho de carreira, eles já têm de advocacia, você tem. A gente sabe que é um outro mundo, é uma forma técnica de se inscrever. Agora eu estou me preparando para poder, quem sabe, começar a fazer as sustentações, que a gente sabe que é um outro momento. Então, eu virei e falei assim... Opa, o direito trabalhista é o que está mais próximo da nossa área, mas eu não me fecho no trabalhista. Eu me vejo como, eu chamo de direito empresarial desportivo. Porque o jogador de futebol é uma empresa. Sim. Né? A gente não vê como apenas um jogador. Então, o que acontece? Hoje, né, as amizades que eu tenho, as pessoas que eu conheço, a credibilidade que o futebol me deu, essa questão da retidão, do caráter, pessoas de outros empresários que me conhecem, às vezes falam, Rui, você tem algum conhecido na parte né, de construção civil? Eu falo, tenho. Algum advogado da parte tributária? Eu tenho. Então, o que eu fiz? Hoje eu tenho uma equipe por trás de mim. Eu sou o cara nessa área desportiva. O que necessita o jogador, ou o que o cliente precisar, o cliente que confiar em mim, eu tenho isso aí, eu sempre soube fazer na carreira, identificar aquelas boas pessoas, para poder encaminhar e estar junto dentro dos processos. Porque, querendo ou não, a gente arranjou uma outra profissão que todo mundo fica com o pé atrás, né? Advogado? Advogado, né? Todo mundo advogado. Eu tenho preconceito. O preconceito, é isso mesmo. Aí eu falo para todo mundo, como eu estou dentro do processo, então aí as pessoas ficam mais tranquilas. Então essa é a minha linha hoje.
Bacana. Então esse aqui é o nosso Dr. Rui, agora o campeão dos tribunais. Em breve a gente vai estar junto aí nos tribunais, nas sustentações orais e, obviamente, sempre ajudando todo mundo. Muito obrigado, viu, Rui? Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Bate-papo foi ótimo. A gente vai falar de direito, a gente ia ficar aqui mais uma eternidade, com um assunto que eu gosto também, mas eu tenho certeza que é a resenha do futebol que todo mundo queria ver mais, né? Obrigado do fundo do coração aí por você ter aceitado o nosso convite. Pode deixar suas palavras finais aí pra gente encerrar o nosso Fala Campeão. Nada, gente. Pra mim, eu que agradeço, Sérgio, né? Como eu falei aqui de início, os amigos, né? Hoje a gente convive aí num ciclo de amizade muito grande. Esse papo aí a gente pode continuar, mas num outro local. E um abraço para todos aí. Agradeço para todas aquelas pessoas que sempre torceram por mim. E qualquer coisa, o Dr. Rui aí tá aprendendo aqui com o meu nobre colega. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tenho certeza que é muita gente que torce para ele, que esse é boa praça e deixou muito carinho por onde ele passou. Obrigado. Semana que vem tamo junto. Esse é o Fala Campeão, talk show da Rede 98. Muito boa noite.